Olá, eu sou Larissa Santos. Este é o curso de Introdução à Estrutura do Judiciário usando Ciência de Dados, desenvolvido pelo NIAJUS. Nessa aula, eu vou dar continuidade à aula passada e vou apresentar alguns outros conceitos importantes, como documento, arquivo e registro. E aí, quase concluindo essa nossa rápida discussão, documentos são um conjunto de registros que representa um ou mais fatos ocorridos dentro de uma organização, como, por exemplo, o Poder Judiciário do Brasil. Essa tabela em formato CSV que a gente está vendo e que a gente obteve a partir de uma fonte de informação mantida pelo CNJ, que é o painel de estatísticas, é um arquivo que foi produzido pelo CNJ e evidencia que no conjunto dos órgãos julgadores da Justiça brasileira ocorreu um fluxo de processos de grande volume, né? A gente tem muitos registros nessa tabela. Um outro conceito importante é o de arquivo, que tem sido usado com dois significados distintos na língua portuguesa e que a gente deve agora definir pela terminologia da área de ciência de dados e informação. Um significado tradicional para arquivo não computacional é o de conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública ou privada, pessoa ou família. Mas note, entretanto, que na área de computação a gente chama de arquivo aquilo que é em inglês, né? Que é do inglês denominado file, e que pode ser entendido como algo sendo análogo a uma pasta classificadora que tem um nome, né, o nome do arquivo, e na qual a gente pode guardar várias folhas de papel relacionadas. Nessa analogia, cada folha de papel guardada nessa pasta classificadora, que a gente chama de file ou arquivo, corresponderia a cada um dos registros, né, como as linhas desse arquivo que a gente tem aqui, que é o nosso dataset TBL Fatos Unificada, junho de 2022.csv, que a gente preparou. Já o registro, ele é um conjunto qualquer de dados que consegue gerar uma informação útil. Um exemplo de registro que tem um conjunto de dados que consegue gerar informação útil é o registro sobre a produtividade de processos que fluíram dentro de um órgão julgador no Poder Judiciário, como que foi visto, né, nesse dataset que a gente vai trabalhar nas próximas aulas. Então, recapitulando, a gente tem o arquivo, o documento e o registro. O arquivo ele pode ser um arquivo arquivístico, que vem do inglês archive, e também pode ser o arquivo computacional, que a gente chama de file. O arquivo arquivístico, ele preserva um conjunto de documentos. E a tabela, né, do Poder Judiciário, né, das estatísticas do Poder Judiciário do CNJ, ele é um exemplo de documento também. Os documentos, eles evidenciam fatos ocorridos numa organização pública ou privada, e o arquivo arquivístico ele preserva esse fato ocorrido nessa organização. O documento é formado por um conjunto de registros, assim como o arquivo computacional file também é formado por um conjunto de registros. O archive, né, do arquivo arquivístico, que a gente chama de archive no inglês, ele preserva também esse registro, e esse registro ele pode representar fatos ocorridos numa organização, e esse registro é um conjunto de dados. E esse registro ele vai gerar a informação, que depois ele vai gerar conhecimento para a gente fazer boas decisões com mais segurança. Bom, eu espero que você tenha entendido o que cada um desses termos significa, mas caso reste alguma dúvida, você pode acessar os nossos slides para acessar mais informações sobre isso e tirar dúvidas com a gente depois. Nessa aula é só, te vejo na próxima aula. Tchau!